Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 8 de setembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Temporais, casas destelhadas, árvores e placas derrubadas pelo vento. Dezenas de cidades contabilizam prejuízos pelo Rio Grande do Sul. Saiba como fica a previsão do tempo. Em Porto Alegre, motoristas ilhados. O carro parou, apagou na água e não consegui mais voltar. E moradores revoltados com um problema que se arrasta há anos. Então o que a gente pede, por favor, prefeito Melo, dê uma olhada por nós. E as adaptações da Expo Inter aos tempos de pandemia. É já já. O exemplo vem do campo, todos respeitando os protocolos. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Pessoal, o nosso assunto de abertura hoje no Segunda Edição não poderia ser outro. Eu estou falando, claro, dos estragos causados pela chuvarada forte que atingiu boa parte do território aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar ao vivo já com a Gabi Lerina para saber quantas prefeituras já relataram os estragos, o trabalho da Defesa Civil, qual a situação do momento, minha amiga. Boa noite, Gabi. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Olha, autoridades de prontidão, Chemali, e de acordo com o último boletim mais recente da Defesa Civil, subiu para 19 o número de cidades gaúchas que tiveram algum tipo de prejuízo em função da chuvarada toda, por causa dos vendavais ou então por causa das ocorrências de granizo, Chemali. E a gente começa mostrando já a situação lá da fronteira oeste, lá de Alegrete, porque por lá as autoridades estão de olho no nível do rio Ibirapuitã, que está muito perto da chamada cota de inundação, está alcançando 9 metros. Por causa dessa situação, 4 famílias tiveram que ser retiradas de suas casas. E outras 2 moradias, que se chamam moradias que podem ser retiradas do local, foram colocadas em pontos mais altos para que elas não sejam afetadas. Mas pensa só, sabe por que, Chemali, essa situação toda lá? Porque choveu 230 milímetros, eu disse 230 milímetros em apenas 48 horas, num curto espaço de tempo. Isso representa, Chemali, cerca de 25% da média de chuva esperada para todo esse mês de setembro. É muita e muita chuva. A gente também tem informações da região central aqui do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria. De acordo com as autoridades, o maior problema por lá na cidade foi por causa dos ventos fortes. As rajadas chegaram a quase 80 quilômetros por hora lá na cidade. Por onde o vento passou, foi levando, foi fazendo destruição, causando prejuízos. Por exemplo, arrancou árvores que foram parar em cima de residências, até uma placa de publicidade que acabou sendo tombada pela força do vento, que quase que levou um muro de uma residência junto. A prefeitura divulgou que já distribuiu mais de 1.300 metros de lonas para as famílias mais afetadas lá da região. E a nossa equipe conversou com a família Vaide. Olha só o susto enorme que eles tiveram durante a madrugada. Estavam dormindo quando ouviram um barulho muito forte e foram verificar. Era o vento que havia arrancado boa parte do telhado de zinco. Vamos ouvir o que nos contou um dos moradores. Estava numa parte da casa quando caiu, né? E eu tontei um pouco, eu tenho problema de depressão, né? Tontei e não sei se, né? Eu com um grito da minha guria, né, que deu me chamando, prejuízo, móveis, tudo, estante, né, molhou tudo embaixo, em cima, o roupeiro também, né, cama nem se fala, né. Que coisa, né, que susto, né. Olha, choveu muito também lá na região de São Gabriel. As autoridades estão de olho no nível do rio Vacacaí. Por lá são pelo menos 5 casas que ficaram completamente alagadas. E temos também, Chemali, para encerrar essa primeira participação, as informações do noroeste aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre Ijuí. Ijuí, que já foi a cidade que foi muito afetada com uma chuvarada, em especial queda de granizo no temporal de terça-feira. Subiu para 800
500 casas que tiveram os telhados completamente prejudicados em função da queda de granizo. O tamanho das pedras de gelo se assemelhava a quase tamanho de ovos de galinha. Então, ou seja, muito estrago lá na região ainda de Ijuí. Algumas famílias tiveram que se abrigar em casas de parentes. Por enquanto, não há registro de famílias desabrigadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Chamalho. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco, Gabi Lerina ao vivo falando da previsão do tempo, né, gente? A gente fala aqui em tom de brincadeira, evidentemente, em tom simbólico, para que São Pedro alivie a mão para a gauchada. A gente sabe que a chuva é necessária para a agricultura, para a criação, para a geração de energia elétrica, para a nossa conta de luz ficar mais barata. Mas olha, quando ela vem de uma vez só, concentrada em pouco espaço de tempo e de forma bastante forte, causa muito estrago. É o mês de setembro, é o mês das chuvas aqui no nosso estado. E chuva e mais chuva, gente. Olha, desde a última madrugada para dormir essa noite foi complicado aqui em Porto Alegre. Até o início da tarde choveu praticamente sem parar na capital dos gaúchos. E nos últimos dias já são os últimos 2 dias já são 100 milímetros acumulados, o que equivale aí a 70% da média para o mês de setembro, em apenas 2 dias. E quando cai água assim, olha, moradores das regiões mais afastadas da cidade já estão acostumados, infelizmente, mas isso não tira de maneira nenhuma a indignação de quem paga impostos. Dá uma olhada. Se sobrou água, sobrou também transtorno para muita gente. No bairro Jardim Leopoldina, esta rua ficou com mais de 1,5 metro de água. 7 anos que eu moro aqui e esse alagamento é constante. Cada vez que chove, é isso aí, ó. Este motorista ficou preso por cerca de 3 horas e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Quando eu me vi, estava dentro da água. O carro parou, apagou na água e não consegui mais voltar. Me vi envolvido pela água. Mais um resgate aconteceu no bairro Aparício Borges. Um morador da Rua da Represa ficou ilhado dentro de casa. Por lá, a rua virou uma verdadeira corredeira. As galerias para a chuva não deram conta de tanta água e uma cachoeira se formou no meio do bairro. A gente sabe que a cidade está um caos, a gente entende. Só que isso já vinha sendo falado há muito tempo, visionado esse tipo de situação. Então vamos esperar que morra mais uma Karine? Mais uma pessoa morra aqui, agora já caiu uma casa com crianças, com pessoas aí, né? Essa casa que caiu ali também. Então o que a gente pede, por favor, prefeito Melo, dê uma olhada por nós. Caminhões, carros e pedestres precisavam atravessar a inundação. Além desse, a EPTC registrou mais 6 pontos com acúmulo de água. Na Voluntários da Pátria, no bairro Maitá, só veículos maiores venciam o alagamento. Motoristas precisaram desviar pela calçada. Bom, vocês viram aí, né? Em primeiro lugar, parabéns para a equipe do Guilherme Roquette, para o Júlio Souza aí, que fizeram jornalismo de prestação de serviço hoje durante o SBT Rio Grande, viu, gente? Jornalismo ao vivo, buscando aí a voz da população que sofre aí com essas enxurradas, né? Com essa falta de respeito, muitas vezes, do poder público. Viram também aí a líder comunitária, a dona Rosa, na reportagem, a Rosa Mendes, citou o nome da Karine. Quem foi a Karine, gente? Ela se referia a Karine Gonçalves, que morreu, infelizmente, depois de ser arrastada por uma enchente na região há 4 anos. O corpo da mulher de 35 anos na época, então, foi encontrado 5 dias depois de desaparecer, no dia 8 de junho de 2017. Foi levado pela enxurrada. A gestão anterior ainda, que, olha, por 4 anos, governou para quem paga imposto mais alto. Só o pessoal do Moinhos, da Bela Vista, a periferia de Porto Alegre ficou esquecida. Esperamos que a gestão atual olhe para essas pessoas que pagam impostos. Vamos à posição da prefeitura atual aqui de Porto Alegre, prefeito Sebastião Melo. Em nota, em relação à Rua da Represa, tá aí, o município diz que as ocupações às margens do Arroio Moinho são irregulares e impróprias para moradia. Afirmou ainda que já fez a mudança de 5 famílias daquela área e que, através da Secretaria de Habitação, está trabalhando em um plano amplo para atuar de maneira preventiva nas áreas de risco. O DEMAI afirma que está trabalhando também num novo edital para contratar o projeto de obras do Arroio Moinho
para solucionar esse problema na região. O valor é de 42 milhões de reais, não é pouco dinheiro, viu, gente? Já na rua Manuel Bittencourt, o município disse que está trabalhando no projeto de continuação das obras necessárias aí para drenagem, que estão paralisadas desde o início de 2017. Sabemos que isso é verdade. São ocupações em áreas de risco, irregulares, mas o déficit habitacional é imenso em Porto Alegre. E se o endereço dessas pessoas, mesmo irregular, serve para o Tribunal Regional Eleitoral para cadastrar essas pessoas em urnas, né, em mesas de votação, se serve para eleger os gestores, tem que servir também para ter mais respeito. A gente fica sente na pele a indignação. Quem é repórter, e o Guilherme hoje fez isso, jornalismo de verdade, sente essa indignação na pele e se associa a esse sentimento das pessoas que pagam impostos e merecem respeito. Prefeito Melo, o espaço aberto para toda e qualquer atualização sobre esse caso. E olha, a chuva também provocou estragos na região metropolitana. A gente está falando lá do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Pelo menos 4 famílias foram obrigadas a sair de casa por causa do risco de deslizamento. A área, infelizmente, irregular, mas é onde as pessoas têm para morar, né, Aline? Boa noite, minha amiga. Oi, Chemali, boa noite a todos. Essas 4 famílias, elas moram no bairro Boa Saúde, que fica na periferia aqui de Novo Hamburgo, e realmente foram surpreendidas. É o caso, por exemplo, da família do Rodrigo. Ele e a esposa moram numa residência de 47 metros quadrados, que foi comprada há 3 anos para ser paga em 30 anos, e os fundos da casa dele cedeu, começou a desmoronar e a casa corre o risco de cair. Hoje de manhã ele tentava salvar eletrodomésticos e também os móveis, não sabe nem se vai poder voltar para casa. Escute só o que ele diz. A primeira vez que eles vieram aqui, porque desmoronou lá embaixo também, eles disseram que estava em risco iminente, então que eu podia continuar aqui para morar, né? E agora aconteceu. Agora eles disseram que... Agora não tem, agora eles... Tem que sair. Tem que sair. Não é área irregular não, viu, Chemali? Tanto o Rodrigo quanto o seu Emiliano, que eu também conversei hoje de manhã, seu Emiliano também não tem para onde ir. A Defesa Civil interditou 4 residências, portanto, nesse bairro, e é um drama vivido pelas famílias. Vamos ouvir o seu Emiliano. Temos com a casa suspensa ali, não podemos nem entrar, mas não tem um lugar pra gente ficar, a gente tem que... Fica aqui. Ficar ali, né? Mas correndo perigo? Correndo perigo, mas até agora não apareceu ninguém pra dar satisfação pra nós, né? Só interditar a casa e te vira. Segundo a Prefeitura, como se trata de um empreendimento particular, a responsabilidade é dos proprietários e também da construtora. A gente torce para que isso se resolva, pelo menos não tá mais chovendo, Chemali. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações, minha amiga. Toda sorte a essas famílias aí que sofrem ainda com essa questão das chuvas aqui no nosso estado. Daqui a pouco a previsão do tempo completa aqui no Segunda Edição. E olha, um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira em Novo Hamburgo. Ele já havia sido alvo de outra tentativa de homicídio. É o destaque inicial do Giro de Notícias. Everaldo Machado, de 44 anos, foi abordado quando dirigia seu carro depois de ter deixado a filha na escola, no bairro Hamburgo Velho. Testemunhas disseram que outro veículo parou ao lado e o carona disparou mais de 10 vezes. Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local gravaram o carro da vítima, um Fiesta branco, passando pela rua. Logo atrás, uma Ipanema, também branca, o perseguia. O carro dos suspeitos do crime aparece retornando logo depois. O homem morreu no local. Em março, ele já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Uma costureira de 40 anos foi presa preventivamente em Canoas depois de fazer a filha de 17 anos abortar. A menina já estava grávida de 7 meses e ingeriu substâncias oferecidas pela mãe. A adolescente teve a criança no banheiro de casa. Para ocultar o cadáver, a mulher jogou o bebê em um lixão. A polícia investiga se a criança nasceu com vida, o que configuraria homicídio. A avó foi presa por aborto consentido em terceira pessoa, além de ocultação do cadáver. A adolescente também será investigada. A denúncia partiu da família paterna do bebê. Um estúdio de música localizado no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, foi invadido durante o feriado. As câmeras de segurança flagraram quando a dupla entra por um buraco aberto no teto e depois rasteja pelo local com objetos furtados. O prejuízo estimado é de pelo menos R$60 mil. Foram levados pratos de bateria, guitarra, baixo e microfones. É a segunda vez que o espaço é atacado em 10 meses.
Para todo mundo ligado aqui no Segunda Edição, olha só, gente, vamos a uma dica show para as mamães e para os papais. Vou apresentar agora para você as toalhas umedecidas Crescendo, com fórmula suave que não agride a pele dos bebês e mais de 90% de água em sua composição. As toalhas serão a sua nova companhia na hora da troca de fralda e no dia a dia. Elas não contêm álcool etílico em sua fórmula. São dermatologicamente testadas, têm extrato de aloe vera e não possuem proteína do leite, reduzindo o risco de alergias. Elas vêm em duas apresentações, com 50 ou 100 unidades. É o toque de carinho que faltava para o seu bebê. Garanta já o seu pacote por apenas R$ 5,99 com 50 unidades ou R$ 9,99 com 100 unidades. Sempre no cartão de vantagens da Farmácias Associadas. Vá até Associadas, mais próxima de você. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, depois dos temporais e da chuvarada, como fica o tempo para os próximos dias, Gabi Lerina? Chamali, a chuva dá lugar ao frio, é isso mesmo. As informações, a previsão do tempo completa aqui para o Rio Grande do Sul é depois do intervalo. A gente já volta. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só que recado importante, gente. Se eu perguntar o que mais você deseja para você e para quem você ama, qual a sua resposta? Olha, tenho certeza que saúde está entre as suas primeiras palavras. E é verdade, sem saúde, tudo fica mais complicado. E para te ajudar nessa importante missão, você pode contar com a IBCM. O plano de saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, odonto, terapias e fisioterapia. E para tudo ficar ainda melhor, não há qualquer coparticipação. Você aí paga pela mensalidade e nada mais. E o valor não muda de acordo com a idade. Aproveite e chame a IBCM no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E olha, gente, o nosso assunto agora é o controle da pandemia. O surto de Covid no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, felizmente perdeu força, mas ainda faz vítimas. O número de mortes chegou a 33, sendo o último óbito ontem, no dia 7, de um homem de 63 anos com comorbidades. Agora, apenas uma área do hospital está com um surto ativo. Todas as outras 12 áreas já estão com o surto encerrado. Ao todo, 171 pessoas, entre funcionários e pacientes, foram infectadas. Está aí o Conceição, o surto deixando de existir, é menos uma preocupação nesse grande hospital de referência aqui na capital dos gaúchos. Agora a gente fala também de controle da pandemia, porque a volta ao público na Expo Inter é isso, né? Em meio a essa pandemia toda, exige muitos cuidados. Ações educativas estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria e Vigilância em Saúde. O uso de máscaras, por exemplo, é obrigatório para visitantes e também trabalhadores. O único momento que ela pode sair do rosto é na hora das refeições. Tá aí as imagens, gente. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde produziu e está distribuindo no Parque Assis Brasil o porta-máscaras. Produzido com papel, a ideia é proteger o acessório durante a alimentação. Para quê? Para que as máscaras não fiquem expostas e nem em contato com a mesa dos restaurantes. E também a praça de alimentação, mais uma boa iniciativa nessa Expo Inter, que é com o público. Olha, amanhã durante a tarde, tem uma live com a Alessandra Bergman, o nosso Momento Agro, direto lá da Expo Inter. Toda a nossa equipe é envolvida nessa live que destaca os bons negócios do campo, 1h15 da tarde. Encontro marcado no Facebook aqui do SBT. Olha, voltamos agora a falar dos transtornos provocados pela chuvarada no nosso estado. A Gabi Lerina diminuiu o número de clientes sem luz por causa desses temporais, Gabi. A gente quer saber sobre isso, aproveitando também para elogiar o trabalho do Lucas Abate e do Cristiano Junks hoje, que também se arriscaram nessa chuvarada toda, e da tua equipe também, né, Gabi? A gente enfrenta a chuvarada para mostrar a realidade da população, minha amiga.
Acabamos de voltar de Montenegro, inclusive, né, Chemali? A gente vai trazer mais informações no SBT Brasil, mostrando a realidade lá, a preocupação dos moradores com a elevação do rio Caí. Mas é o seguinte, sim, Chemali, reduziu sim o número de pessoas sem energia elétrica em todo o estado, porque as equipes não param de trabalhar, mas de qualquer forma esse número ainda é bastante elevado. Olha só, vamos às informações então da CE Equatorial, que trouxe pra gente que pela manhã eram 111 mil clientes que estavam sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. E aí à tarde esse número caiu para 89 mil clientes que seguem às escuras. Áreas mais afetadas, segundo então a CE, é Pelotas, região de Rio Grande, Arroio Grande, Erval Grande, Tramandaí, Imbé, Cidreira, Candiota e São José do Norte. Já a área da RGE, 40 mil clientes sem luz, de manhã agora 15 mil. Agora é o seguinte, né, Chemali, fica a preocupação, como é que fica a previsão do tempo para amanhã? Quem nos traz, Estael Cias. Amanhã, o sistema de baixa pressão atmosférica ciclone se configura no oceano, ainda pode jogar umidade, trazer nuvens e alguma perspectiva de chuva para a zona sul e parte da campanha do Rio Grande do Sul. Grande parte das áreas na quinta-feira já terão aberturas de sol e o tempo firme entre sexta e sábado com a chegada de uma massa de ar seco e frio. Ainda teremos queda na temperatura que será mais percebida no amanhecer do próximo sábado. Valeu, Estael, e a vocês de casa, obrigado pela audiência. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande com a Lu Coleman, Glauco Paza. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau. Até amanhã.